Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 27. Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 27. Quando você encontrar, te peço, fica de pé só mais um pouquinho. Mateus 24, a partir do versículo, só o versículo 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler de novo. Aleluia, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Louvamos a Ti, Jesus, porque o Senhor vem buscar a Tua igreja. O Senhor vem buscar a casa favorita. Tu vem buscar a tua noiva adornada. Tu vem buscar cada uma que com sinceridade de coração tem servido a Ti e tem sido seu discípulo e sua discípula. Nós Te louvamos porque a Tua igreja está aqui reunida agora para ouvir a Tua palavra, que eu ache graça, eu ache os olhos, ó Pai, e que eu possa ministrar o coração da Tua noiva, que é sua noiva, o alimento que o Senhor, que é o noivo, me entregou enquanto mordomo para servi-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se. Como um relâmpago Jesus virá. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Ei, se prepara. Jesus virá como um relâmpago. Como sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Irmãos, qual é a velocidade do relâmpago? Você sabe qual é a velocidade do relâmpago? Sabe, Vinícius? A gente tem um parâmetro. O Vitor que é da astronomia. Vitor, qual a velocidade do relâmpago? É da velocidade. Esse menino é muito bom. É a velocidade da luz. A velocidade do relâmpago é igual à velocidade da luz. Como é que é a velocidade da luz? Você sabe qual é a velocidade da luz? Apaga a luz aí, Pedro, por favor. Acende. Apaga. Acende. Apaga. Acende. Qual foi a velocidade que saiu do escuro para estar iluminada? A velocidade da luz, queridos, é de 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que é 300 mil quilômetros? Ô Pâmela, você que é Uber, quando dá aquela esticada, não chega nem perto. Aquela esticadona que você dá para ganhar aquele, não vai rolar, não dá. Em um segundo são 300 mil quilômetros. Um quilômetro são 1000 metros. Então, em um segundo, são 300 mil quilômetros, vezes 1000, para você saber quanto que dá em metro. Olha só, a gente esticar uma linha no planeta Terra, de uma ponta até a outra, nós temos mais ou menos 13.589 quilômetros. Então, o planeta Terra tem em sua extensão, se a gente pegar uma linha lá esticada, de uma ponta até a outra, nós vamos ter 13.589 quilômetros mais ou menos. Então, a velocidade da luz para percorrer a Terra de uma ponta até a outra é de 0,045 segundos. 0,045 segundos. Que a luz percorre de uma ponta da Terra, de uma extremidade da Terra até a outra. E a Bíblia está falando assim:
como relâmpago. A Bíblia está tentando expressar a velocidade. Ela compara como se fosse um relâmpago. Ela fala assim, como é o relâmpago, como é na velocidade do relâmpago, que percorre a terra, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é muito rápido. Vai ser muito rápido. Pastor, mas está demorando. Mas de repente, quando tudo se der conta, ele já passou e você não viu. Passou do seu lado e você não viu. E aí, se ele habitar na tua vida, morar no teu coração, você vai ver, porque ele vai levar você. Agora, se você não deixar ele habitar no teu coração, quando ele passar e levar a igreja, não vai haver tempo, porta do coração, se começa a abrir, bom. Porque quando é que nós temos relâmpagos, queridos? Na tempestade. E na tempestade ninguém abre porta, na tempestade a gente fecha a porta, amém ou não amém? Então a hora de abrir a porta para a luz entrar é agora. Porque na hora que ele vir como relâmpago, não vai dar tempo. Não vai ser mais momento propício. Então Jesus está falando assim, ei, está na hora de você abrir a porta do seu coração. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, ei. Fala, só mais um recadinho. Está na hora de você abrir a porta do seu coração. Porque vai chegar um momento que você nem vai perceber. Vai levar menos que meio segundo. Jesus vai vir buscar a igreja. E pode ser que você não abrindo a porta do seu coração, quando ele vier buscar a igreja, você fique. Pode ser que não haja tempo de fazer o batismo de hoje. Que não haja tempo de receber nossos irmãos e irmãs que serão recebidos hoje. Nós não sabemos. Nós não temos noção de como será, de quando será, melhor dizendo. Nós sabemos que o como é como relâmpago. Vai vir muito rápido, vai varrer toda a terra. Em menos de meio segundo isso vai acontecer. Então você se prepare. A pergunta que eu quero lhe fazer é: amém? A pergunta que eu quero lhe fazer é: o que você tem feito da sua vida? Porque para estar por esse relâmpago, por esse Jesus que vem como relâmpago, eu tenho que resolver minha vida agora. Eu tenho que resolver minha vida nesse tempo. Eu tenho que resolver minha vida nesse momento. Então, o que você tem feito agora da sua vida? Ou o que você fez da sua vida até hoje? Porque tem muita gente, querido, agora eu quero dizer que essa palavra, essa pregação não é só para quem não serve a Jesus ou está afastado de Jesus. Essa pregação é para toda a igreja, porque eu tenho outra pergunta para fazer para você. O que você tem feito da sua vida? Mateus 7:21 vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então você é aquele que faz a vontade do Senhor que estás no céu, ou é aquele que só vem à igreja e no grande dia que ele vier buscar a igreja, você fala: Senhor, mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônio. Eu não te conheço. Quem é você nesse contexto? Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Aí seguindo aqui Mateus 7:22-23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tem gente que faz a obra do Senhor vivendo uma vida de iniquidade. Querido, você não vai para o céu assim. Jesus nem te conhece. Então não adianta tentar fazer a obra do Senhor para que o pastor veja você fazendo a obra do Senhor, para que o seu líder, para que o irmão ou irmã veja que tu é um homem ou mulher de Deus. Quem sabe se você é de fato homem ou mulher de Deus é o próprio Jesus. E o que ele vai dizer? O que ele vai fazer? Como é que eu sei? Como é que eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu?
Então eu tenho que resolver isso na minha vida hoje, dia 7 de agosto. Possa ser que eu não tenha essa oportunidade de novo. Porque como relâmpago ele virá. Fala, como relâmpago ele virá. Ele vai vir como relâmpago. E quando ele vir, não vai haver mais tempo para nada. Nós precisamos entender que nós fomos chamados discípulos de Jesus que produzem frutos. Você foi chamado, homem e mulher de Deus, para ser discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus produz frutos. Na verdade, o apóstolo João vai dizer em João capítulo 15, dos versos 1 a 8, que aqueles que produzem muitos frutos é que são discípulos de Jesus. Os que produzem muitos frutos. Só quem produz muito, quem produz muito. Só quem produz muito fruto é quem semeia muito. Só quem produz muito fruto é quem colhe muito. Então, se você é um crente do Senhor, que serve ao Senhor de forma meia boca, mais ou menos, você não está produzindo muito, tu está produzindo mais ou menos. Você não é discípulo. Não sendo discípulo, quando ele vir como relâmpago, você não vai. Você não vai. Porque discípulo é aquele que faz o que vê Jesus fazendo. O que olha para Jesus e multiplica aquilo que ele está fazendo. Esse é discípulo. E ele está esperando você se posicionar. Ele está falando, eu vou buscar a minha igreja, preparar o caminho do Senhor. A igreja, vem após mim, sejam meus discípulos. E ele está esperando você se posicionar. Mas pode ser que ele não espere mais. Porque, na verdade, o tempo da vida de Jesus, nem ele mesmo sabe. Quando ele foi perguntado pelos seus discípulos, quando ele voltaria para buscar a igreja, ele falou assim, quem sabe isso é meu Pai que está no céu, que me enviou. É ele quem sabe, ele está pronto para cumprir essa ordem. Mas ele só vai cumprir a ordem quando ela for liberada. Então pode ser que o Senhor te trouxe aqui nessa noite mais uma vez, para falar, olha, pode ser a derradeira oportunidade de você se alinhar com o propósito de Deus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 15, por favor. Eu vou ser bem breve. Evangelho de João, capítulo 15. Esse texto que eu falei, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 a 8, diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será feito. Versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Aleluia. Esse texto fala do seguinte, Jesus é a videira, Ele é a árvore, amém? Nós somos o ramo, e Deus é o lavrador, que cuida da árvore. Então, todo o plano de salvação que aconteceu em Jesus e a partir de Jesus, está nas mãos do lavrador, que é o próprio Deus. O plano de salvação é do Senhor. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Nós somos esse ramo. Assim, eu sou o ramo, mas tem dado fruto? Esse texto fala que o ramo que não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. É lançado fora e no fogo. E quem corta esse ramo, quem corta essa vara que não está dando fruto, é o pastor? Não.
É o líder de célula? Não. É a igreja? Não. É o lavrador. Quem é o lavrador? É o próprio Deus. Então Deus olha para a árvore que é Jesus. E se tem alguma árvore, algum ramo da árvore que é Jesus, que não está dando fruto, Ele arranca o ramo que não está dando fruto, porque o ramo sou eu. A árvore é boa, sim ou não? Sim ou não? Quem é a árvore? É Jesus. Fala, é Jesus. Ele é a árvore. Eu sou o ramo que tem que estar ligado à árvore. A árvore é boa, sim ou não? Se eu sou um ramo que estou ligado à árvore, não estou dando fruto, a culpa é de quem? Da árvore ou minha? Então sou eu que não valho nada. Sou eu que não produzo nada. Eu estou até na árvore. Eu estou até na igreja. Eu até gosto de Jesus. Eu até caminho com Jesus. Eu sou um ramo que está ligado nele. Mas eu não estou produzindo fruto. A culpa é de Jesus ou é minha? Cuidado. O lavrador vem tosar essa árvore. Vem podar essa árvore. Quem tosa é animal. A árvore a gente poda. Fala, cuidado com a poda. Por quê? Fala, por quê? Como um relâmpago, ele virá. Você já viu um relâmpago pegando numa árvore? Ele racha ela no meio. Blá! Cuidado. Se o ramo não está dando fruto, esse ramo não é discípulo. Porque o versículo 8 de João capítulo 15 diz que eu demonstrarei que sou discípulo de Jesus se eu der muito fruto. Eu posso até dar fruto, mas se for pouco fruto e um fruto mirradinho, eu não sou discípulo. Porque fruto de discípulo de Jesus é fruto em quantidade e com qualidade. Amém ou não amém? O que é a poda, querido? A poda é um processo que o próprio Deus faz conosco. É o próprio Deus quem faz na árvore. Ele arranca da árvore os ramos que não estão dando fruto. Aí eu quero lembrar para você, alguns conhecem, outros não, então vou falar de novo. Quando eu era pequeno, morava lá em Itaguaí, na casa do meu pai, tinha um terreno da casa do meu pai, do lado tinha um terreno de mesmo tamanho. Era um terreno vazio, que ninguém utilizava. Tinha dono, mas não estava sendo utilizado. Meu pai plantou muita bananeira, muita cana, e tinha um pé de manga muito grande que estava lá já plantado. E debaixo daquela sombra da mangueira, a gente chupava cana e a gente comia banana. Maravilha, delicioso. Passava a tarde ali muitas vezes. Mas aquela plantação de cana e de banana precisavam ser limpos. E meu pai, muitas vezes, a cada 3 meses mais ou menos, chamava a mim e meu irmão para ajudá-lo nessa limpeza daquele bananal, daquele canavial, que era um terreno de 30 metros, tinha bastante cana e bastante banana. E meu pai, então, ele nos mostrava, por exemplo, um pé de banana, uma bananeira, que estava com aquela parte vermelha do cacho já saindo dali, daquele ramo, daquela folha. E ele falava assim, nós temos que podar essa árvore. Por quê? Porque está nascendo fruto. E ele começava a cortar dessa árvore, dessa bananeira. Ele arrancava folhas que não estavam frutificando. De maneira que ficava uma bananeira quase que toda sem folha, só com a folha de onde saía o cacho, basicamente. E uma coisa eu perguntei ao meu pai, mas pai, por que a gente faz assim? Porque essas outras folhas, que são os ramos, esses outros galhos, que são os ramos, não estão produzindo. Então nós vamos cortar, porque toda a energia da árvore vai para o fruto. Então o Senhor Jesus vai depositar todo o poder dele naqueles ramos que estão produzindo fruto. E os que não estão produzindo fruto, o dono da árvore vai cortar. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se você está aqui, você precisa entender que se você não produzir fruto, será cortado dessa árvore. E esse corte é a poda do Senhor. E aí, querido, uma outra coisa que eu observava é que quando meu pai cortava essas folhas, esses galhos da bananeira, que são aquelas folhas que saem, começava a escorrer um líquido esbranquiçado. E eu dizia, lembro muito bem, eu dizia, pai, a bananeira está chorando. Que era a seiva saindo dali. Ou seja, se cortou e tem seiva, o problema continua não sendo da árvore. A árvore está mandando alimento. A árvore está mandando recursos para produzir. O problema está no ramo. E aí quando meu pai falou, eu falei, está chorando, meu pai falou assim, essa é a seiva.
E aí Deus está falando comigo para falar com você o seguinte: Jesus está com você, você está ligado na videira, Ele tem mandado alimento para você, Ele tem mandado provisão para você, mas você continua não produzindo. E nós estamos falando de missão, porque todos nós temos a missão de produzir frutos. Só que a poda dói. Fala, a poda dói. A poda nos faz chorar. Por quê? Porque as árvores não conseguem se livrar dos seus próprios ramos. A árvore consegue livrar-se do fruto podre cai, sim ou não? Folha seca cai, sim ou não? Mas o galho que não produz, cai? Não. Então a poda é quando Deus coloca na nossa mão, coloca na nossa vida, vem na nossa vida e arranca de nós coisas que estão nos impedindo de produzir com maior quantidade, em melhor qualidade, mas que nós mesmos não conseguimos sozinhos nos livrar dela. É por isso que Ele corta. Sabe o que Deus está falando para você? Tem coisa na sua vida que você sabe que está atrapalhando você de seguir os caminhos do Senhor, mas sozinho você não está conseguindo se desvencilhar disso. Ele está dizendo, Ele vai podar você, Ele vai cortar você, Ele vai arrancar de você, ainda que te faça chorar, você vai produzir. Pode aplaudir o nome do Senhor? A poda tem como principais objetivos fazer que as plantas frutifiquem desde o primeiro ano de plantio. A poda é para fazer a planta produzir a partir do primeiro ano. Hoje nós vamos estar recebendo aqui pessoas com batismo, profissão de fé, e recebendo por assunção de votos e por transferências. Pessoas estão sendo integradas à vida, à comunhão da igreja. E a intenção é, vocês que vão ser batizados, se preparem que a poda vai acontecer. Porque o propósito da poda não é esperar vocês produzirem daqui a 3 anos. É para produzir agora, já no primeiro ano. Aleluia. Aleluia. A poda tem como objetivo melhorar a qualidade do fruto. A poda tem como objetivo uniformizar a distribuição daquela seiva para os ramos que estão produzindo. Hoje de manhã eu falava algumas coisas para a classe de integração. E eu falava da ceia e da comunhão. E sentado à mesa da comunhão, nós tínhamos 12 discípulos que se tornariam os apóstolos. E mais Jesus, amém ou não amém? E ali Jesus compartilhou do pão mais uma vez à mesa com aqueles 12 discípulos. Só que daqueles 12 discípulos, um deles não estava produzindo e não produziu. Quem era? Judas Iscariotes. Mas foi alimentado de igual modo, sim ou não? É isso que acontece na árvore quando tem um ramo que não produz. Ele recebe o mesmo alimento, mas não produz como os outros produzem. E ele acaba recebendo provisão, recebendo alimento, mas não produz. E esse alimento que ele recebeu poderia ser distribuído para aqueles que estão produzindo, para produzir mais fruta ainda. É por isso que o Senhor opera a poda. Fala, irmão, deixa eu falar, isso é muito sério. O Senhor vai arrancar coisas de você que você não tem coragem de arrancar. Mas você já sabe, é isso que está impedindo você. Deixa eu ser bem transparente. Ele vai arrancar pessoas da sua vida. Vai arrancar relacionamentos inescrupulosos da sua vida. Ele vai arrancar coisas que para você é muito importante. É seu galinho preferido. Mas ele vai arrancar. Onde que numa árvore você pendura um balanço para a criança? Eu fui criado na roça. E meu pai fazia balanço, botava na árvore para a gente ficar balançando. Nunca era num galho que dava fruto. Por quê? Porque a gente brincando no balanço ia derrubar os frutos fora do tempo. Era sempre no galho seco. Pode ser que esse galho seco está trazendo até diversão para você, trazendo algum carinho para você, mas Jeová vai cortar, porque está impedindo você de frutificar. Na nossa igreja nós passamos há pouco tempo por uma poda, irmãos. Irmãos, a poda dói. A gente chora. O pastor chorou com a poda que a igreja passou há uns tempos atrás aqui. Só que os frutos novos agora estão nascendo, irmãos. A produção não parou, só aumentou. E a qualidade dos frutos melhoraram. Eu nem ia conseguir arrancar.
Foi o próprio Deus quem arrancou, Ele quem cortou. Eu só sei que eu não quero abandonar o meu Jesus, que é a videira, e vou ficar agarrado nele, porque eu quero produzir, amém? Quem faz a poda é o próprio Deus. Quem arranca é o próprio Deus. Quem limpa é o próprio Deus. Então o Senhor na poda arranca coisas, tira coisas, que para nós parece que é muito bom, que aos nossos olhos é muito agradável, mas nos estão impedindo de produzir. E isso é muito forte, irmãos. E eu não consigo sair desse momento. Tem que seguir a pregação, mas eu estou agarrado aqui, porque você precisa entender. O que está na tua vida atrapalhando você de produzir para Jesus? Mas pastor, não tem tempo. Todo homem que Deus chamou na Bíblia eram pessoas que estavam completamente atarefadas, trabalhando e sem tempo algum para fazer nada. Foi esse quem Jesus chamou, e esses priorizaram a missão de Jesus em detrimento de outras coisas. E aí de repente você está usufruindo de um grande emprego que Deus te deu. E esse emprego que Deus te deu, por você não saber usufruir dessa bênção, começou a roubar você da presença do Senhor. Ei, cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque Deus já me arrancou de empregos para me trazer de volta para a presença dEle. Houve momentos na minha vida, querido, que eu nunca busquei tanto a Deus quando estava desempregado, quando estava doente. Porque doente eu não conseguia fazer mais nada com a minha própria força. Desempregado, o meu salário não conseguia custear mais nada dos meus benefícios. E aí eu aprendi novamente a depender só de Jesus. E a minha oração é que a grande bênção que é o emprego que Deus me deu, que eu trabalho até hoje, não seja empecilho para eu cumprir o chamado dele na minha vida. Agora, se está sendo empecilho para você, cuidado, hein? Porque o dono da árvore, que é Deus, pode operar uma poda na sua vida, ainda que doa, ainda que faça chorar, é para que essa árvore continue a produzir, não morra. De repente você arrumou um namorado miserável que está atrapalhando você. Eu oro para arrancar. Tem uma coisa que deixa o pastor desesperado, é jovem namorando. Atrapalha a missão daquele jovem, irmão. O que é o namoro de crente? O namoro de crente é a preparação para o matrimônio. Ok? E aí tu quer começar a namorar agora, não está nem trabalhando. Como é que tu vai casar, planejar um casamento, um matrimônio, se nem trabalhando você está? Não está na hora de namorar. Para você namorar, você tem que estar formado na escola, formado na faculdade, ou fazendo uma faculdade, ou um curso técnico no mínimo, estar trabalhando, já ter um imóvel, um terreno em construção, ter comprado um apartamento, e então tu está amadurecendo para o matrimônio. Até lá, não se envolva com relacionamento de namorico não, que tu vai cair, abençoado. E Deus vai arrancar. Porque não é a primeira vez que eu falo disso aqui na igreja, nesses últimos 2 meses pelo menos. A poda dói. Fala, a poda dói. A poda faz chorar. Mas o poder da poda é me fazer frutificar. Quando a poda vem, parece que a gente não vai aguentar. Quando a poda vem, parece que a gente vai até morrer. Eu estava dando uma aula nesse contexto, numa igreja que eu pastoreei, longe dessa cidade onde estamos hoje. E era uma aula na escola dominical. E aí, uma cidade interior, tinha uma irmã lá, tem uma irmã lá, abençoada, a nossa mãezona naquele lugar. Ela compartilhou um testemunho conosco. Ela, quando era mais novinha, trabalhava em lavoura de tomate. E ela fala que tinha uma espécie de tomate lá que eles faziam a poda. E os 3 dias seguidos daquela poda, o pé de tomate murchava, secava. E parecia que ia morrer. E na primeira experiência dela de ter operado aquela poda naquela lavoura de tomate, ela falou, vai morrer, por que o nosso Senhor, nosso patrão mandou podar? Será que fizemos errado? Os mais experientes falaram assim, não, espera mais alguns dias. De repente aquelas folhas secas caíram e começaram a nascer folhas verdes. E vieram os tomates, e aquele pé de tomate produziu com maior quantidade e melhor qualidade. O propósito da poda do Senhor não é matar você, é restaurar o seu chamado. A poda dói, a poda faz chorar, mas a poda nos coloca de volta ao propósito. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Esses irmãos e irmãs que serão recebidos hoje, passaram pela poda, estão passando pela poda, e vão passar por mais poda, porque a poda é a própria palavra. Pela palavra vocês já estão limpos, disse o Senhor, assim como você que já serve o Senhor. Então, nós passamos todos os dias praticamente por poda, umas pequenas, outras maiores, mas o Senhor opera a poda em nós. Só que naquele momento lá com meu pai, então, quando ele limpava aqueles pés de banana, aqueles pés de cana, outra coisa eu vi meu pai fazendo. Tinha um pé de goiaba lá, que dava aquela goiaba branca. E qual era o problema do pé de goiaba? A goiaba estava sempre com bicho. O pé de goiaba produzia, mas o fruto era de má qualidade, era um fruto bichado. Quem já pegou uma goiaba, mordeu assim, e tinha um bicho dentro? Ficou com nojo? Quem falou não? Tem comedor de bicho de goiaba aí. Foi aí? A Beth comia calango, então bicho de goiaba para ela, né, Beth? O que é bicho de goiaba, né, Beth? Mas o problema quando você morde a goiaba não é achar um bicho de goiaba dentro, é achar meio bicho de goiaba dentro. Se tu mordeu a goiaba, Bárbara, achou meio bicho, onde é que está a outra metade? Na tua boca. Ai, e aí tu morde aquele fruto podre. Tem gente que começa a se relacionar com outro, e quando começa a se dar, aquela pessoa que está recebendo você vê, o fruto é podre. Então a poda faz produzir mais, mas a qualidade do fruto ainda não está bom. Então se a poda arranca coisas, nesse processo que Deus usa na nossa vida, que é o discipulado, que é para preparar para o envio, Ele faz outra coisa, Ele faz a enxertia. Fala, enxertia. O que é enxertia? Tinha então um pé de goiaba lá em casa que dava goiaba branca podre. E meu pai pegou um broto daquele pé de goiaba, plantou, e aquele broto nasceu, ficou um pezinho de goiaba. O meu pai chegou em casa com outro galho de goiabeira. Falei, o que é esse galho, pai? Ele, vou te ensinar. Ele pegou aquele galho de goiabeira, de uma outra goiabeira, de outra espécie de goiaba, que dava frutos de melhor qualidade. Ele pegou aquele galho e cortou a ponta do galho num ângulo de 45 graus e fez uma ponta no pezinho daquele galho. Ele foi lá na goiabeira pequenininha, no caule, cortou também aquele galho, tirou um pedacinho, de maneira que aquela ponta do galho de fora se encaixasse ali. Ele encaixou aquilo ali, amarrou com elástico e arame, regou e deixou. O que é isso que você está fazendo, pai? Estou enxertando essa goiabeira. Por quê? Porque o processo de enxertia é um processo utilizado para mudar, melhorar e aumentar a quantidade de frutos de uma planta. Então, se uma planta não consegue produzir bons frutos, ainda que esteja passando pela poda, aí o agricultor vai lá e faz o enxerto nela de uma outra planta, para que aquela planta original tenha o seu fruto modificado. Então, se na poda Deus arranca coisas, na enxertia Deus coloca coisas. Se na poda Deus arranca pessoas, na enxertia Deus coloca pessoas em você para te ajudar a produzir mais e melhor para o Senhor. E sabe qual é o mistério disso? São pessoas que você não vai querer perto de você. É por isso que na enxertia o meu pai amarrava aquele galho com elástico, para que a árvorezinha original não expulsasse aquele galinho novo. É isso que Deus faz com você e comigo. Isso chama-se discipulado. Ele vai colocar uma pessoa perto de você para cuidar de você. Só que essa pessoa que vai cuidar de você, a intenção dela de estar junto a você é que você mude a tua vida para que produza frutos melhores. E muitas vezes para você, aquela pessoa não será bem-vinda e você vai querer repugnar, vai querer tirar de perto de você, mas o Espírito Santo, que é o nosso Deus, vai lá e amarra ela em você, e tu não vai se desvencilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu falei para esses irmãos que vão ser recebidos hoje, na nossa primeira aula da classe de integração: se preparem que eu vou me meter na sua vida. E todo mundo dessa igreja já ouviu isso. Por quê? Porque eu fui enxertado na vida de vocês, e eu não quero saber se você vai gostar ou não. Quem nos amarrou junto foi o Espírito Santo. Só que isso acontece também com o seu líder de célula, com a sua líder de célula. Ela foi enxertada, ele foi enxertado em você, está amarrado em você, e não vai abrir mão de você. E você vai começar a produzir frutos igual ele produz.
Porque no processo da enxertia, então, essa árvore continua crescendo, porque ela foi podada, não está sendo mais roubada a energia dela. E no processo de crescimento, esse ramozinho que foi implantado acaba sendo cicatrizado ali, ao ponto que você pode tirar já aquela amarração e aquele galho não cai mais. Ou seja, a árvore aceitou a enxertia. Deus vai fazer coisas na sua vida como você nunca viu nesse lugar. Vai arrancar coisas e pessoas de você, mas vai colocar coisas e pessoas em você, para mudar o teu caminhar, para mudar a tua história. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Você que entrou nesse lugar e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor quer limpar você. Ele quer arrancar coisas que estão na sua vida, que estão te atrapalhando de servir a Jesus. De repente você até quer, você até um dia já levantou a mão, mas saiu daqui da igreja, ou da igreja onde você levantou a mão e não conseguiu mais voltar, porque vícios, pessoas, colegas, amigos, sei lá, relacionamento ou coisas, te fizeram agarrar lá de novo, você não conseguiu sair. O Senhor quer arrancar isso de você, mas ao arrancar Ele não vai te deixar só, Ele vai colocar pessoas junto de você, para te fazer caminhar. Hoje você vai presenciar aqui pessoas que aceitaram esse cuidado do Senhor. Pessoas que aceitaram ser podadas, que entenderam que só há um lugar para ter vida eterna, é agarrado à videira que é Jesus. Por que tudo isso? O senhor está falando tudo isso, pastor? Porque Ele virá como relâmpago. O tempo de preparação é agora. Pode ser que não haja tempo nem de você começar a produzir, mas só se permitir ser podado e enxertado, já resolveu o seu problema, você já está salvo. Só não houve o tempo de produzir, porque o próprio Jesus voltou para buscar a igreja. Porque antes de eu produzir para Jesus, eu preciso estar aos pés de Jesus. Lembra de Marta e Maria? Marta estava errada? Não. O que Marta estava fazendo? Jesus foi lá na casa, não marcou a visita, fez igual o pastor Ricardo, chega lá, Marta e Maria, Marta desesperada, meu Deus, Jesus chegou, tem que limpar a casa, arrumar a cama, lavar a louça, que tapete cheio de louça, varrer a casa, dar um jeito no banheiro, que Jesus vai querer tomar um banho, e fazer um almoço para Jesus, porque nós queremos honrar o nosso Jesus, e ela está lá ocupada, e Marta está lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta vira para Jesus, você não se incomoda que eu estou aqui trabalhando para te servir, e Marta está aí aos seus pés, que Jesus falou assim, Marta, o que ela tem não será tirado. Ela escolheu a melhor parte. Primeiro precisamos estar com Jesus, e depois trabalhar para Jesus. Ele não quer nosso serviço, Ele quer nossa intimidade, Ele quer a nossa companhia. E aí então nós vamos conseguir trabalhar para Ele, segundo Ele direciona a igreja para trabalhar. Então essa palavra não é só para quem não é crente, é para a igreja inteira. Porque você pode estar na igreja, está cheio de ramo que não produz. Pode estar na igreja, está produzindo, mas o fruto é ruim, é de má qualidade, precisa ser enxertado, precisa aceitar o enxerto do Senhor. E como eu disse, você vai ver hoje aqui pessoas que se propuseram a isso, e esperamos que você faça isso também. Então as pessoas que vão passar pelo batismo, as irmãs, quero pedir que se encaminhem lá para a sala, troquem suas roupas. Vamos nos preparar para o batismo. Nossas irmãs que vão passar pelo batismo podem ir. Eu quero, nesse momento, passar a oportunidade para o ministério do Lamai, que vai estar ministrando ao Senhor.